Você já parou para pensar que, muitas vezes, o diabo teme mais que você descubra quem você é em Cristo do que qualquer outra coisa? Ele não está tão preocupado com quantas vezes você vai à igreja, com quantos versículos você conhece, ou até mesmo com quantos anos você é crente. O que realmente apavora o reino das trevas é quando um filho de Deus acorda para a realidade da autoridade espiritual que recebeu em Cristo Jesus. Porque no dia em que você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Hoje, eu quero abrir os seus olhos para uma verdade espiritual que Satanás luta para esconder de você. Ele prefere que você viva uma vida cristã apática, derrotada, cheia de dúvidas e medos, mas jamais quer que você perceba que em Cristo você já tem mais poder do que qualquer investida dele contra a sua vida. Não é exagero, não é teoria, não é discurso motivacional barato. É a palavra de Deus que afirma: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:17. A grande questão é que muitos crentes vivem como se essa promessa fosse apenas simbólica e não uma realidade prática. Enquanto isso, o inimigo rouba, mata e destrói áreas inteiras da vida de pessoas que foram chamadas para viver em vitória. Não é à toa que a Bíblia nos alerta que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Essa falta de entendimento é o que mantém muita gente cativa, mesmo sendo herdeira de todas as promessas de Deus. Mas o que significa exatamente ter autoridade espiritual? Autoridade não é gritar mais alto que o diabo. Autoridade não é sobre carisma, eloquência ou sobre ter um cargo na igreja. Autoridade é o direito legal e espiritual concedido por Deus para que você exerça domínio sobre circunstâncias, resista ao inimigo e cumpra o propósito para o qual foi chamado. É como um policial. Ele não precisa ser fisicamente mais forte que um criminoso para que este o respeite. Basta que esteja revestido de autoridade delegada pelo Estado. Assim também é o crente. Sua autoridade não vem de si mesmo, mas do Rei dos Reis, que delegou poder para agir em seu nome. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não apenas venceu o pecado e a morte, mas também despojou principados e potestades, expondo-os publicamente. Colossenses 2:15. Isso significa que o diabo não é mais um adversário invencível. Ele já foi derrotado, mas continua tentando enganar, intimidar e iludir. Ele é como um leão sem dentes, que ruge alto para gerar medo, mas que não pode tocar em quem sabe usar a autoridade que recebeu. Entretanto, essa autoridade não é automática na vida de um crente. Ela precisa ser exercida conscientemente. É como uma chave. Você pode tê-la no bolso, mas se não a usar, a porta não será aberta. É por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Note que não está escrito: ore para que Deus resista ao diabo por você, mas sim que você mesmo resista. Isso mostra que a autoridade foi colocada nas suas mãos. O problema é que, na prática, muitos cristãos ainda pedem para Deus fazer aquilo que ele já mandou que nós fizéssemos. Oram: Senhor, expulsa o diabo da minha vida, quando o próprio Jesus já disse: em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Ou seja, a função de expulsar é nossa, e o poder para isso vem dele. Satanás sabe que no momento em que você parar de mendigar por uma vitória já conquistada e começar a exercitar a autoridade recebida, ele perderá espaço na sua vida. E essa autoridade não se limita a expulsar demônios. Ela se manifesta também no domínio sobre pensamentos, emoções e decisões. A palavra diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E em 2 Coríntios 10:4-5. Isso significa que você tem poder para confrontar mentiras que tentam se instalar na sua mente, rejeitar padrões de medo e dizer não a todo pensamento que não se alinha à verdade de Deus. Mas por que então tantos cristãos vivem como se estivessem sempre na defensiva, apanhando espiritualmente? Porque desconhecem a identidade que têm. Quando você não sabe quem é, qualquer mentira pode moldar a sua vida. Lembre-se,
Satanás é chamado de pai da mentira, João 8,44. E a arma mais perigosa dele contra você é a ilusão. Ele sabe que não pode tirar a autoridade que Deus lhe deu, mas pode fazer você esquecer ou duvidar dela. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza tanto que devemos renovar a nossa mente pela palavra. Romanos 12:2. Sem essa renovação, vivemos como escravos, mesmo sendo filhos livres. Imagine o filho de um rei vivendo como mendigo, pedindo esmola nas ruas, sem saber que tem direito a um palácio, a recursos, a proteção. Essa é a realidade de muitos crentes, espiritualmente ricos, mas vivendo na pobreza de um conhecimento raso. Então, como ativar e andar nessa autoridade espiritual? Primeiro, é preciso reconhecer que ela não vem de méritos pessoais, mas da graça de Deus. A autoridade não é conquistada por esforço humano, mas recebida pela posição em Cristo. Efésios 2:6 diz que fomos ressuscitados com Ele e assentados nas regiões celestiais. Isso é uma posição de governo. Quem está assentado com Cristo não vive rastejando no chão, implorando por sobrevivência espiritual. Vive consciente de que é embaixador do reino, representante do rei na terra. Segundo, é preciso viver em obediência. A autoridade espiritual está diretamente ligada à submissão. Um soldado só pode exercer poder sobre outros se estiver debaixo da autoridade de seus superiores. Da mesma forma, só podemos exercer poder contra o inimigo se estivermos debaixo da autoridade de Deus. Desobediência abre brechas, e brechas dão acesso ao inimigo. Terceiro, é preciso falar e agir com fé. Autoridade não é silenciosa. Jesus sempre enfrentou o inimigo com a palavra dizendo, está escrito. Ele não dialogava para negociar, ele decretava para vencer. Você não vence uma batalha espiritual com opiniões, mas com a verdade imutável da palavra de Deus. Quarto, é preciso perseverar. O inimigo vai tentar testar a sua resistência. Ele vai lançar ataques para ver se você desiste no meio do caminho. Mas a Bíblia garante que se resistirmos firmes na fé, ele fugirá. 1 Pedro 5:9. Perseverança é a prova de que você crê naquilo que declara. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não foi chamado para viver com medo do diabo. Você foi chamado para lembrá-lo todos os dias da derrota dele. E a única forma de fazer isso é vivendo de acordo com a autoridade que Jesus já lhe deu. Se o inimigo tem dominado áreas da sua vida, como sua mente, suas emoções, suas finanças, seu casamento ou sua saúde, hoje é o dia de se levantar em Cristo e dizer, basta, em nome de Jesus, eu não aceito mais ser escravo. Use a sua voz, declare a palavra, feche as portas abertas e caminhe como alguém que já foi liberto. Lembre-se, a cruz não foi um ato simbólico, foi uma conquista real. No momento em que Jesus declarou, está consumado, o preço foi pago, a autoridade foi restaurada e o poder do inimigo foi quebrado. Agora cabe a você viver como quem crê nisso. Não espere sentir algo para agir. Autoridade não depende de emoção, mas de posição espiritual. Um policial não precisa sentir que tem autoridade para agir. Ele sabe que tem. Da mesma forma, você precisa ter a certeza de que, em Cristo, já é mais que vencedor. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para um despertar. Pare de viver como vítima e comece a viver como embaixador do reino. Levante-se, revista-se de toda a armadura de Deus, Efésios 6:10-18, e avance sabendo que o inimigo já foi derrotado. A única luta que você precisa travar é para permanecer firme na vitória que já foi conquistada. E nunca se esqueça, Satanás teme um cristão que sabe quem é, que conhece a palavra e que vive debaixo da autoridade de Cristo. Esse tipo de cristão não é manipulado pelas circunstâncias, não se curva diante das pressões e não negocia sua fé. Esse tipo de cristão é imparável. Então, a partir de hoje, declare todos os dias, eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho autoridade sobre toda a obra do maligno. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Eu vivo em vitória porque Cristo vive em mim. Esse é o segredo que Satanás não quer que você saiba, que em Cristo você não está tentando vencer. Você já venceu. Agora viva como quem crê nessa verdade. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal,
Ative o sininho para receber novos vídeos. Deixe seu comentário dizendo o que Deus ministrou ao seu coração. E compartilhe esta palavra com o maior número de pessoas possível, para que mais vidas sejam despertas para a autoridade que tem em Cristo.